Às vezes, as pessoas vivem em lugares inimagináveis, onde é um mistério como elas podem viver confortavelmente, muito menos como sobrevivem. Vales em altas montanhas, onde é difícil para a pessoa comum respirar, ilhas remotas que só podem ser alcançadas por barco particular, ilhas minúsculas que parecem desaparecer a qualquer momento. O fato é que nós, humanos, estamos em toda parte. Olá, pessoal! Vocês estão curiosos? Bem-vindos ao nosso canal novamente. Desta vez vamos lhe mostrar alguns dos lugares mais incríveis que você não vai acreditar que são habitados por humanos. Portanto, por favor, fique à vontade. É o início da nossa jornada. Just Rum e Knife Island, ilha de apenas um espaço exato. A primeira da lista é uma encantadora ilha americana, próxima à fronteira com o Canadá. A ilha tem exatamente o mesmo tamanho da zona. O nome da ilha, Just Rum e Knife, significa exatamente isso, apenas um espaço. A área da ilha é de 310 metros quadrados, é suficientemente grande para uma casa, uma árvore e uma pequena praia. O que mais uma família americana poderia querer para a sua felicidade do que alguma paz e sossego, longe da agitação e da confusão? De fora, pode parecer como se a casa estivesse sobre a água. Administrativamente, a ilha pertence à vila da Baía de Alexandria, mas está separada dela por um estreito bastante amplo. Você pode se surpreender de se encontrar em um lugar como este, mas se você quiser encontrar paz e sossego, pode ir muito mais longe. A casa foi construída nos anos 50 pelos Sizelands. Tudo o que eles queriam era paz e sossego. Com certeza, os Sizelands devem tê-lo encontrado. Ao mesmo tempo, deu à pequena aldeia uma nova atração turística. Aldeia de Kourch. A história do Cáucaso. Há muito drama nele. Desde a Idade do Bronze, tem havido constantes tentativas de invadir a Europa a partir da Ásia e vice-versa, através destas montanhas. Provavelmente, todos os povos mais importantes da história da região, começando com os quimerianos e terminando com os russos e turcos, deixaram seus nomes aqui. As pessoas de pequenos países como a Chechênia, Ingush e Daguestão tiveram que se esconder nas montanhas e em vales inacessíveis e subir cada vez mais alto para se protegerem dos invasores que frequentemente invadiram as montanhas. Foi assim que nasceu Kourch, a mais alta aldeia da Europa. A vila agora faz parte do território da República do Daguestão. A altitude de Kourch é de 2.560 metros. Era um verdadeiro esconderijo secreto, onde os habitantes, os Legends, costumavam atacar os povos vizinhos e depois se escondiam. No entanto, ninguém mais faz isso, portanto, não se usa mais como um esconderijo. No entanto, este remoto vale da montanha ainda é habitado. Ilha Tristão da Cunha. Há várias ilhas que estão habitadas apesar de seu isolamento da civilização. Como já abordamos Pitcairn e Santa Helena em nossos vídeos anteriores, gostaríamos de apresentar-lhes outra ilha, Tristão da Cunha no oceano. Se você sente que passou por muita coisa ultimamente, pense nas pessoas que passaram por mais. Por exemplo, se você tem que morar em uma vila rural, onde tem que pegar um ônibus por dezenas de quilômetros para chegar ao supermercado mais próximo, pense nas pessoas que vivem em Edimburgo dos Sete Mares, o único povoado da ilha de Tristão da Cunha. Há 266 habitantes em Edimburgo dos Sete Mares. O assentamento vizinho mais próximo fica a mais de 2.000 quilômetros de distância através do mar. A única conexão com o mundo exterior é o navio ocasional que faz escala no porto da cidade. Como é possível viver em um mundo tão isolado? Entretanto, para aqueles que estão cansados da azafama da cidade, viver aqui por um tempo pode ser um alívio. La Rinconada. O ser humano não é uma criatura que possa se adaptar a alturas extremas. Em altitudes acima de 4.000 metros, o desconforto é comum. E os 5.000 metros é considerado impossível viver ali permanentemente.
Parece que os primeiros habitantes de La Rinconada decidiram experimentar para ver se era verdade. A altitude da aldeia é de 5.100 metros. É o maior assentamento do mundo. Isto torna muito difícil a permanência de pessoas não treinadas. La Rinconada é sempre extremamente fria, o oxigênio é fino e sufocante, o meio ambiente é poluído e há pouca infraestrutura. Para o turista médio, este lugar está completamente fora de questão, mas se você gosta de condições extremas e férias loucas, você pode ir e se divertir. Entretanto, a maioria dos visitantes vem aqui não para turismo, mas para ganhar dinheiro. De fato, La Rinconada é o lugar de uma mina de ouro onde se encontra uma grande quantidade de ouro. É por causa do ouro que 30.000 pessoas vivem neste lugar infernal, isolado da civilização. No entanto, viver aqui não é obviamente bom para a sua saúde, por isso a maioria das pessoas trabalha aqui por um tempo limitado. Al-Hajara. Al-Hajara é uma pequena aldeia no Iêmen. À primeira vista, parece um canto da cidade, com suas casas de 5 andares desenhadas de forma interessante. Por incrível que pareça, estes edifícios não são de construção recente. A construção de Al-Hajara vem desde o século XII. Talvez os grandes líderes da dinastia Sulaí não tivessem ideia de que seus assentamentos seriam mais tarde contados entre os projetos mais inovadores do mundo. Eles simplesmente construíram fortalezas fortes como uma base militar para batalhas frequentes. Al-Hajara já foi uma das maiores e mais ricas cidades do Iêmen e, ao mesmo tempo, uma fortaleza inconquistável. As casas de vários andares da torre agiram como uma fortaleza por direito próprio, capaz de resistir a um cerco por uma grande força inimiga. Estas torres foram construídas nas encostas da Cordilheira Haraz, empilhando pedras pesadas sem utilizar argamassa. Já naquela época, os viajantes de todas as partes da Eurásia ficavam impressionados com a raridade e a beleza de Al-Hajara. Hoje, Al-Hajara não tem nenhum significado defensivo e esta casa-torre medieval é habitada por pessoas comuns e pacíficas. No entanto, sua aparência marcante ainda atrai muitos visitantes. Templo Kenkuji. A Ásia está cheia de templos e mosteiros maravilhosos construídos em locais inacessíveis. Isto não é particularmente surpreendente, uma vez que os monges que o construíram estavam em busca de um ambiente remoto e isolado em primeiro lugar. Quando a maioria das pessoas pensa em templos nas regiões montanhosas da Ásia, elas pensam nos dzongos fortificados do Tibete e dos Himalaias. Há outros lugares de interesse na região que igualmente assombram as joias. Um deles é o Templo de Kenkuji, ao lado da montanha sagrada de Kouzan, na província de Shanxi, China. O Templo Kenkuji é o único templo da China onde as 3 principais tradições religiosas, confucionismo, budismo e taoísmo, estão unidas. Todas as construções são elaboradas e apoiadas por pilares de madeira que se estendem das paredes de rocha dura que também servem como paredes dos edifícios. Este magnífico templo suspenso às vezes parece estar literalmente flutuando no meio do ar. O templo tem mais de 40 magníficas salas e galerias, abrigando muitas belas imagens de Buda. O templo inteiro parece algo saído de um romance de fantasia ou de um conto de fadas oriental. Os monges moram aqui há mais de 1.500 anos. Os únicos membros do público que visitam o templo de Kenkuji são peregrinos e turistas, mas mesmo assim os números são consideráveis e é considerado um dos destinos turísticos mais visitados na China. É também um dos lugares mais únicos a serem visitados na China, além da longa muralha que se tornou um dos pontos básicos do turismo chinês. Bem, aqui concluímos o nosso passeio nos lugares incríveis habitados pelas pessoas. Obrigado a todos vocês por se juntarem a nós. Esperamos que gostem. Por favor, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Também agradecemos seus comentários sobre tópicos sobre os quais vocês gostariam de saber mais. Se você já esteve em algum desses lugares, adoraríamos que nos escrevesse e nos dissesse o que achou. Estamos certos de que outros espectadores, assim como nós, estarão interessados em ouvir sobre suas aventuras. Até logo! Nos veremos em breve. Até mais!